não fazer dívidas. Durante mais de 20 anos, experimentei todos os sofrimentos causados pelas dívidas. Para que possamos fazer uma ideia, sofri vários confiscos de bens e uma falência. A filosofia sobre as dívidas que exporei a seguir se baseia nas conclusões que tirei de todas essas experiências. Farei uma análise de uma pessoa que está prestes a fazer uma dívida. Falando sobre as dívidas de uma maneira simples, existem as ativas e as passivas. A dívida ativa é aquela que se faz para começar um empreendimento, já se calculando que uma quantia X vai dar lucro Y. Isto é, faça o cálculo de modo que fique um valor condizente depois de descontado os juros da dívida. E isso já é do conhecimento de todos. Todavia, no caso das dívidas passivas, elas são feitas porque a despesa é maior do que a receita. E por isso mesmo, falta dinheiro. Dessa forma, é comum a pessoa fazer dívidas por não ter uma alternativa. E quando essas começam a pressioná-la cada vez mais, não tem tranquilidade para pensar no futuro. Diante dessa situação difícil, ela sente a premente necessidade de livrar-se dos compromissos urgentes e, por esse motivo, não leva mais em conta o valor do juro, sejam estes altos ou não. O que importa é conseguir o empréstimo. Os artigos publicados atualmente nos jornais sobre empréstimos e juros altos se referem a esse tipo de alternativa. Podemos dizer que entre 10 pessoas nessa difícil situação, 8 ou 9 estão a um passo do abismo. Acima procurei classificar as dívidas a grosso modo. Agora gostaria de cogitar sobre a não realização de empréstimo. Abrir mão de empréstimo significa começar o empreendimento com o capital que se possui no momento. Por conseguinte, não há outro jeito senão este constituir realmente um empreendimento de pequeno porte. Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa tem um capital de 100.000 ienes. Inicialmente, emprega metade ou um terço deste capital para começar o negócio. Como o restante fica reservado, é possível que o negócio progrida lentamente. Além disso, esses 100.000 ienes têm que ser fruto do próprio esforço, acumulado sem ajuda de terceiro. Por ser dessa forma, pode-se dizer que esse dinheiro é como se fizesse parte da própria pessoa, e por essa razão tem muita vibração. Outro sim, o negócio deve ser iniciado da forma mais modesta possível. Exemplifiquemos. Comecei o método de terapia pela fé no mês de maio de 1934, alugando uma casa de 5 cômodos, situado em Hiragaikyo, no bairro Koji, Tóquio, por 77 ienes. Achei que a casa era de um padrão alto demais. Entretanto, como as condições eram ótimas, decidi alugá-la. Na época, eu ainda tinha dívidas antigas consideráveis, mas iniciei o empreendimento pensando em colocar em prática a filosofia que intuí em virtude das dívidas. Adquiri o fundamento dessa filosofia a partir das indicações da grande natureza. Isso pode ser bem compreendido por meio de observação do ser humano. O bebê, a partir do seu primeiro choro, após o nascimento, vai crescendo com o passar dos meses e anos. A cada vez mais, sua força e inteligência vão amadurecendo. O mesmo se dá com as plantas. Portanto, plantando-se uma pequena semente, esta germina, formando um broto. Depois surgem as folhas, propriamente ditas, o caule se desenvolve, os galhos se expandem, até que a planta se torna uma árvore enorme. Essa é a verdade.
Portanto, os seres humanos também devem aprender com isso. Seguindo-as como exemplo, eu intuí que, praticamente, fielmente esse princípio, certamente obter-se a grande sucesso. É decidir que qualquer que fosse o empreendimento, iniciaria sempre da melhor escala possível. No entanto, as pessoas, na maioria, tentam desde o início realizar seus empreendimentos de forma demasiadamente grande e chamativa. Quando as observamos bem, vemos a maioria acaba fracassando. É realmente grande o número de casos desse gênero. Grande parte dos empreendimentos na sociedade é desse tipo. Vemos frequentemente exemplos de pessoa que começa o negócio em grande escala e só depois do fracasso é que, não tendo alternativa, se organizam, economizam e começa tudo de novo. Agora de maneira mais modesta, só então é que consegue obter sucesso. A propósito, nesse mundo, os negócios nunca transcorrem de acordo com a lógica ou com os cálculos. Existem vários motivos, mas o maior deles é o fator psicológico. Como o dia do vencimento da dívida chega sem atraso, essa preocupação fica martelando na cabeça. Naturalmente, a realidade nunca acompanha o orçamento. Com a mente dominada constantemente pela angústia, não será possível o surgimento de boas ideias. E este é o ponto mais desvantajoso. Ademais, com os bolsos sempre vazios, as pessoas não conseguem ficar animadas. Mesmo que mantenham as aparências, seu interior é pobre material e espiritualmente falando. Por essa razão, tais pessoas não são passivas diante de qualquer coisa. Não têm iniciativa para crescer e, por essa razão, estão sempre descontentes. Os comerciantes estão mesmo encontrando mercadorias mais baratas. Não conseguem comprar e, consequentemente, deixam de lucrar. Geralmente, as pessoas prorrogam o prazo do pagamento da dívida e, assim, a confiança diminui. Os juros também não podem ser desprezados, tão simplesmente, pois se o prazo for estendido por muito tempo, começa a ocorrer juros em cima de juros, e a pessoa começa a se afobar e forçar situações. Em qualquer circunstância, quando isso ocorre, é o fim. Eu tenho sempre advertido no sentido de evitar precipitar-se e forçar as situações. Contudo, as pessoas, em sua maioria, não têm percebido que, com essas práticas, pode obter sucesso passageiro e não duradouro. Vou apresentar alguns exemplos. Os famosos generais Nobunaga e Hideyoshi fracassaram porque se precipitaram e forçaram situações. Em contrapartida, o governo dos Tokugawa durou 300 longos anos, porque o lema de Ieyasu Tokugawa, desde o início do shogunato, não houve afobação ou excessos de Ieyasu. Utilizava-se a célebre tática de guerra do perder é vencer. E ao sentir que a situação estava um pouco difícil, retirava-se, esperava o tempo, isso é, aguardava a ocasião ficar favorável. Assim, fez com que o poder chegasse por si às suas mãos, e que foi o correto. Eis o conselho de Ieyasu. A vida humana é como uma longa caminhada, em que se carrega um pesado fardo. Por isso, não se deve ter pressa. Essas palavras expressam muito bem sua personalidade. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial teve várias causas, mas não há dúvida de que essa afobação e o excesso cometidos foram as causas desse infortúnio, porque o procedimento dos japoneses foi um erro desde o início. Sem perceber essa realidade, eles agiram com precipitação, forçaram a situação. Isso talvez seja o motivo. Diante de dificuldades financeiras, o maior erro é fazer dívidas para saldar outras. Contudo, foi o que se verificou na derrota da Segunda Guerra Mundial. Pelo mesmo motivo, emitiram-se papéis moeda em excesso
o que foi a grande causa da inflação. Alicerce do Paraíso, a respeito das dívidas, Jornal Ricari, número 35, 12 de novembro de 1949.